Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Todos acharam? Diz assim: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome de Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém, queridos? Vamos sentar, fique à vontade. Amados, essa é com certeza a menor biografia de toda a Bíblia. Toda a vida de Jabes é resumida nesses 2 versículos que acabamos de ler. Ele não é mais mencionado em nenhuma parte da Bíblia, nem do Antigo, nem do Novo Testamento. Não é mais mencionado. Interessante é que numa genealogia com mais de 500 nomes, se tiver a paciência do capítulo 1 aí de 1 Coríntios até o capítulo 9, eu não contei, estou vendendo o peixe dos outros. Alguém contou e achou 500 nomes, do capítulo 1 ao 9. E dentre 500 nomes, um se destaca. Tipo assim, o Espírito Santo parou para dar um foco em um sujeito chamado Jabes. E o foco foi não na pessoa em si, mas no que ele fez. Ele orou. Orou. E apesar de ser pequeno, o relato da vida desse homem, aprendemos grandes lições com sua história. Se não, vejamos, o nome Jabes significa dor, pesar, sofrimento. Sua mãe sofreu bastante com a gravidez. Foi uma gravidez complicada, de risco, né? E coitado, como foi complicada a gravidez, como era coisa do passado, botou o nome de Deus de dor, sofrimento. E pegou, né? Imagina, vem pra cá sofrimento, vem aqui sofrimento, vai apanhar sofrimento. Sua dor é igual o que aconteceu com Malom e Quilion, os 2 filhos de Ruth. Não, Noemi com Elimeleque. Um era fraco e outro doente. O nome, Malom e Quilion. Cada uma, né? Então, a mãe dele sofreu bastante nesse parto. Mesmo assim, a Bíblia diz que ele foi mais ilustre do que seus irmãos. Interessante, Papo, que essa palavra ilustre significa mais honrado, mais importante, mais digno. A pergunta que fica no ar é: o que fez com que Jabes se tornasse mais ilustre do que seus irmãos? A Bíblia responde dizendo que ele orou ao Deus de Israel. Ele orou, invocou ao Senhor Deus de Israel. Ele não determinou, ele não decretou a vitória, não colocou Deus contra a parede, como muitos pastores ensinam os membros. Você tem que colocar Deus, é obrigado a te atender. É sempre a vontade de fazer que Deus faça a tua vontade. E assim por diante. Irmãos, é tanta aberração no mundo gospel, cristão, que dá para escrever livros e mais livros. E só Deus sabe, né, os limites dessas aberrações com relação à oração. Por falar em oração, né, há um tormento, minha irmã tem passado do lado da casa dela. Meu cunhado detesta crente. O único crente que ele ainda gosta mais ou menos sou eu. Queridos, e minha irmã de vez em quando manda para minha mãe um áudio de uma igreja do lado, em que, não sei se é pastor, evangelista, missionário, o que é, que até me incomoda em ouvir uma gritaria, é uma oração. Eu sei que Deus não é surdo, mas ele é paciente. Mas, gente, é uma questão de Simancol. Parece que a caixa de som de lá deve ser o triplo dessa aqui de volume. E incomoda a rua toda. E eu tenho orado para que Deus dê muita paciência para o meu cunhado. Tem gente que afasta, joga as pessoas para o inferno com sua oração. Infelizmente, é o que tem acontecido. E não só ali, em muitos lugares. Falta de sabedoria, falta de bom senso. Então, Jabes, ele não determinou, ele não decretou, não colocou Deus contra a parede, ele simplesmente orou, diz a Bíblia. Invocou
ao Deus de Israel. Penso que é assim que está na tua Bíblia. Invocou ao Deus de Israel. Amados, a oração sempre foi uma das marcas principais do povo de Deus. Tanto no Antigo como no Novo Testamento e em toda a história da igreja, a oração sempre foi o diferencial daqueles que se dizem ser servos de Deus. Abraão, por exemplo, foi um homem de oração. Abraão, homem de oração. Por onde andava? Diz a Bíblia, ele levantava altares de adoração ao Senhor. E foi por causa da sua intercessão que Ló foi poupado, da tragédia que se abateu na cidade de Sodoma e Gomorra. Ele intercedeu por seu sobrinho Ló. A Bíblia diz em Gênesis 18 que Deus se lembrou de Abraão e poupou Ló da tragédia anunciada. Quem dera se todos tivessem um tio como Abraão. Ele foi poupado. Ló foi poupado não por causa de Ló, mas por causa de Abraão, que intercedeu por Ló. Moisés também foi um homem de oração. Ele foi o maior líder da nação israelita. Moisés era um homem extremamente inteligente, culto, diplomado nas universidades egípcias, mas, acima de tudo, foi um homem de oração. Foi a sua intercessão em favor do povo que os poupou, muitos deles, de perecerem, de serem exterminados no deserto. Teve uma vez que Deus falou, eu vou destruir todo mundo, eu vou matar esse povo, essa raça ruim. E a intercessão de Moisés segurou, por assim dizer, a mão de Deus. Ele orou também em Cádiz Barneia, dizendo, Deus, perdoa o pecado desse povo, ou se não, risca meu nome do livro que escreveste. Olha que ousadia, queridos. Perdoa o pecado. E o povo era ruim, queridos. A gente que tem lido aí, nós conhecemos bem a história. Eu espero que você conheça também. Parece até a nossa história também. Não somos melhores do que ele. Não somos melhores. Nem um pouco. Muitas vezes rebeldes. Conhecemos a palavra. Ouvimos a palavra. E temos que ser, muitas vezes, pegar no tranco, literalmente. E Deus ouviu a oração de Moisés e poupou o povo. Amados, a lista de homens de oração na Bíblia é longa. Jabes puxa essa lista, junto com Enos, junto com tantos outros, como Josué, Samuel, Neemias, Daniel, Jeremias. E o que falar do nosso Senhor Jesus Cristo, que passava noites e noites em oração? Ele não orava para ser um exemplo de homem que orava, mas por necessidade de comunhão para com o Pai. Não foi um exemplo nesse sentido. Não orava para ser exemplo. Foi um exemplo, sim, mas não orava para ser exemplo, mas por necessidade de comunhão. Nos evangelhos, vemos Jesus constantemente orando. Ele orou no Jordão ao ser batizado, lembra? E o céu se abriu. Orou ao ser batizado e a Bíblia diz que o céu se abriu. Ele orou toda uma noite antes de escolher seus apóstolos. Toda uma noite de oração. Ele orou diante do túmulo de Lázaro. E Lázaro ressuscitou. Jesus orou também no Getsêmani, na cruz, e continua orando por mim e por você na glória. A Bíblia diz que ele vive sempre a interceder por nós. O apóstolo Paulo também foi um homem de oração. Depois do encontro que teve com Cristo, lá na estrada de Damasco, sua vida mudou. Foi transformado. E o primeiro sinal para Ananias saber que Paulo realmente tinha se convertido foi uma frasezinha que o Espírito Santo colocou ali. Ele está orando. Ananias, ele era um matador. Ele era perverso, sanguinário. Mas vai lá, porque ele está orando. A vida dele foi transformada. Paulo orava nas sinagogas, na beira de rios. Lembra lá em Atos 16? Ele foi procurar um local de oração. E nessa procura, ali, ele teve um encontro com Lídia. Um encontro no sentido comunitário. E ali, ele pregou com a Lídia. O Espírito Santo abriu o coração daquela mulher. Ela se converteu. Ela era vendedora de púrpura na cidade de Esmirna. E provavelmente, ela levou o evangelho para Esmirna. Então, Paulo orava na beira dos rios. E foi a sua oração também que gerou poder na vida dele.
para expulsar o demônio de uma jovem adivinha, lá em Atos 16, no mesmo capítulo. Você vê a conversão de Lídia, você vê a libertação daquela jovem oprimida por demônios, e você vê a conversão do carcereiro em Atos 16, 25. À meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E houve um terremoto, as portas das prisões se abriram, né? Houve uma transformação moral também, porque os presos não fugiram. Imaginem, uma cadeia com portas abertas e ninguém foge. Uma transformação moral. Por quê? Porque eles estavam orando. Paulo e Silas, ele orava em casas, nas prisões, em navios. Em sua carta aos Tessalonicenses, ele diz o seguinte: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:23, se não me engano. Quem sabe de qual? 5:17. Boa de Bíblia, hein? Olha, exemplo. E o que falar, queridos, do povo de Deus ao longo da história? Povo de Deus ao longo da história. Policarpo era um homem de oração. Quando foi preso, ele pediu aos soldados para orar antes de ser morto. E orou por 2 horas. Inclusive, orou por aqueles que o estavam levando para a morte. Quando estava na fogueira, sendo queimado vivo, também orou. Sem exceção, todos os pais da igreja foram homens de oração. Os pré-reformadores também eram incansáveis nesse quesito. Oração. John Hus, John Wycliffe, Jerônimo Savonarola mantinham profunda comunhão com Deus. Com relação, por exemplo, a Jerônimo Savonarola, um pré-reformador antes de Lutero, Orlando Boyer diz que ele passava horas seguidas em oração. A oração era a sua grande consolação. Os degraus do altar onde se prostrava horas a fio ficavam repentinamente molhados por suas lágrimas. A tal ponto, queridos, se os irmãos terem ideia, o povo acordava meia-noite para ir para a porta da igreja esperar o culto. Hoje o culto é 9. O povo... falta oração. O segredo era esse. Ele não era bonito, ele não tinha riqueza, na verdade ele era um monge católico naquele contexto, mas mesmo assim Deus o usou. Na verdade ele foi morto pelo próprio catolicismo, porque ele foi um pré-reformador, começou a questionar algumas doutrinas da igreja a qual ele era. E o que falar de Martinho Lutero, o grande reformador? Queridos, ele não era um leigo, não era um ignorante, não, ele era um bacharel em teologia, douto nas letras, por assim dizer. Conhecia profundamente grego, hebraico, latim, né? Mas, acima de tudo, conhecia com profundidade o quarto da oração. E não era perfeito, tinha, né? Os historiadores mostram muitos podres da vida dele, e eu até brinco, que se ele não orasse 2 horas por dia, acho que os podres seriam maiores. Né? Por conta de orar 2 horas por dia, eu acho que foi amenizado um pouco aí a situação. Ele tinha, então, conhecimento na cabeça e fogo no coração. Lutero dizia: se eu não passar 2 horas de manhã orando, receio que Satanás vai ganhar a vitória sobre mim durante todo o dia. Um certo biógrafo, né, escreveu o seguinte sobre ele: o tempo que ele passa em oração produz o tempo para tudo que faz. O tempo que ele passa em oração produz o tempo para tudo que faz. Amados, a lista de oração, de homens de oração é longa. Por exemplo, Charles Simeon, um reavivalista inglês, orava 4 horas por dia. Um secreto. Não era a oração para perturbar o vizinho. Em secreto. Ali, John Flatter marcava as paredes de seu quarto com o hálito das suas orações. David Brenner, o missionário aos índios peles vermelhas, que morreu com a idade avançada de 29 anos, com tuberculose, porque passava horas e horas a fio nas matas dos Estados Unidos, orando pelos índios canibais. E havia ocasiões que os índios cercavam ele para matar ele, para comer ele. E ele estava ali orando, intercedendo. E eles caíam de joelho, chorando, arrependidos de seus pecados. David Brenner dizia: eu amo estar só em minha cabana, onde posso gastar muito tempo
em oração. Charles Finney respirava oração. Era comum ele entrar por mata dentro para orar e jejuar por horas a fio. A tal ponto, queridos, que ele não precisava falar, muitas vezes nem pregar. Certa feita ele entrou numa fábrica, a convite do dono, e só em olhar para duas jovens, elas começaram a tremer, chorar e se prostraram aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. Era a oração que fazia e que faz a diferença. Eu conto essas histórias para nos estimular, para nos mostrar que esses homens todos morreram, mas o Deus que ouve a oração está vivo. Jabes orou ao Deus que ouve. Jabes morreu, mas o nosso Deus está vivo. Charles Finney dizia ainda: sem oração, você será tão fraco quanto a própria fraqueza. É ou não é verdade? Sem oração, nós somos tão fracos quanto a própria fraqueza. George Miller costumava dizer que o crente podia fazer mais em 4 horas depois de 1 hora em oração do que em 5 horas sem oração. Vou repetir a frase, interessante. George Miller, queridos, para quem não conhece, eu gosto muito dessas histórias. Ele tinha um orfanato com mais de 2.000 crianças. Um orfanato em Bristol, na Inglaterra. E esse orfanato era sustentado única e exclusivamente por suas orações. Ele nunca pediu nada a ninguém. Nunca. As pessoas às vezes, e esse é o princípio da Jocum, né? Que Manu tem aprendido esse segredo. Às vezes pergunta: e aí, minha filha, como está? Deus proverá. Ela não fala. Estamos orando, Deus proverá e Deus tem suprido. E o princípio de George Miller era esse: não fazer pedido. Ele não tinha nem salário na igreja, para os irmãos terem ideia. Ele botava uma caixinha para o irmão: quem quiser contribuir com o meu sustento está aqui. Eu não vou falar mais em dinheiro. E o orfanato dele era sustentado. Tem uma ideia, se os irmãos terem uma ideia, certa feita, não tinham nada para tomar café de manhã. 2.000 crianças. Imagine o quadro. Todo mundo sentado, não tem o que comer. E perguntaram: e aí, vovô George Miller, o que vamos fazer? Vamos orar. Deus sempre nos atendeu. Ele sempre ouviu a nossa oração. Ele sempre atendeu o nosso clamor. E acabou de orar e bateram na porta. Um caminhão de uma padaria tinha quebrado em frente do orfanato. Eles tinham que descarregar o pão para consertar o caminhão. Então, milagres como esse, queridos, nos encanta em saber que um Deus que cuida dos órfãos e das viúvas, e de um homem que crê que Deus ouve. Então ele passava horas e horas em oração. Um outro, R.A. Torrey, disse certa feita o seguinte: R.A. Torrey foi como que um discípulo de D.L. Moody. E eu coloquei hoje no grupo da igreja o filme de Moody. Se não tiver um tempinho, quem não viu, veja. É um filme antigo, mas bem inspirador. De um homem de Deus. Um analfabruto. Um homem que não tinha cultura. Uma certa feita ele pregou um sermão. E sempre tem os críticos de plantão, né? E anotaram quantos erros ele tinha cometido na gramática inglesa. Inglesa não, americana. E fala: pô, você errou 14 vezes. E ele perguntou: quantas pessoas se converteram? 14. Então foi um erro para cada conversão. Então, isso nos inspira. Um homem que não tinha cultura. E havia pessoa que fala assim: mas pastor, eu não sei falar, pastor, eu não tenho escolaridade, pastor, eu não sou formado. Meu irmão, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não fala aqui que Jabes era um doutor em teologia, era concursado, era isso. Não. Deus não despreza quem tem e não menospreza quem não tem. O diferencial é oração, boca no pó, clamor. Então, R.A. Torrey era uma criançazinha quando viu D.L. Moody pregar. E ele orou: poxa, Senhor, me usa como o Senhor usa ele. Faz de mim um canal igual o Senhor faz dele. E fez literalmente o substituto de Moody na igreja que Moody depois foi pastor. E ele dizia o seguinte: ore por grandes coisas, espere grandes coisas, trabalhe por grandes coisas, mas acima de tudo, ore por grandes coisas. Amados, quem ora é respeitado na terra e amado no céu. Quem ora muda a história da sua vida.
muda a história da sua família, de sua cidade, da sua nação. Um homem, uma mulher, jovem, adolescente, que ora, faz mais em um dia do que um homem comum faz em 10 anos. E não é exagero. Não é exagero. Porque quando trabalhamos, mas quando oramos, Deus trabalha por nós. Amém. Sendo assim, Jabes orou a Deus. Ele invocou ao Senhor. Invocar significa clamar, chamar, gritar. Quando o homem se volta para Deus, invoca pelo seu nome, situações turbulentas da vida começam a mudar. Portanto, a devoção de Jabes foi a chave para a sua promoção. A devoção de Jabes foi a chave para a sua promoção. Isso porque a oração move as mãos de Deus. Repito, quando trabalhamos, mas quando oramos, Deus trabalha por nós. Porém, Jabes não orou a qualquer um. Ele invocou ao Deus de Israel. Ele invocou ao Criador dos céus e da terra. Até porque, queridos, quem ora, confia, e quem confia, ora. Spurgeon, certa feita, disse que o pastor que não ora fervorosamente pela obra que realiza só pode ser um homem fútil e vaidoso. Age como que se considerando autossuficiente e, portanto, como se não precisasse apelar para Deus. Deus tem misericórdia de nós. Isso não é só para o pastor, não. O pastor é sempre mais cobrado, mas cada um de nós. E o pastor tem que ser exemplo. Então, ore para que eu ore mais. Jabes, então, tinha consciência da sua total dependência de Deus. Jabes foi mais honrado que seus irmãos. Por quê? Porque ele orava mais do que os seus irmãos. É o óbvio. Ele foi mais honrado porque orava mais. Deus cuida de quem ora. Deus honra quem ora. Deus ouve as orações de quem ora. Deus distribui seus dons. Não é só para aquele que deseja, mas para aquele que ora. Clama, busca. A Bíblia diz, buscai com zelo os melhores dons, principalmente o de profetizar, de pregar, de anunciar as boas novas do Evangelho. Sendo assim, nessa pequena biografia de Jabes, podemos observar que Jabes foi a pessoa certa, a Deus. Ele foi com o pedido certo e com a motivação certa. Hoje em dia, muitos até oram, pedem, clamam, mas não a Deus. Pedem a santos, a homens e até a um objeto de madeira, de gesso, de ferro. Clamam, invocam, mas não ao Deus vivo, que tem ouvidos e ouve. Outros clamam até a pessoa certa, que é Deus, em nome de Jesus, mas pedem mal, de maneira interesseira. Pedem, como diz Tiago, e nós vamos estudar isso mais à frente, para gastar com seus próprios deleites. Por fim, oram, clamam com a motivação errada. Oram para que a sua vontade seja feita no céu e não que a vontade de Deus seja feita na terra. Inverte as bolas e não são atendidos. Sendo assim, queridos, mais do que ouvir, Deus sonda as motivações do pedido. Pois não basta orar, é preciso orar certo. Não basta clamar a Deus dia e noite. É preciso ter motivações que embasem tais pedidos. Mais do que orar, guardem isso. Jabes orou certo ao Deus certo, com o pedido certo e com a motivação certa. Ele invocou ao Deus de Israel e dos céus brotou a sua cura. Então, amados, sempre que alguém clama ao Deus de Israel, ele se torna uma pessoa ilustre. Sua história é transformada. O seu destino é selado por aquele que não muda. Deus, o Deus de Israel, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jabes confiou em Deus e não se apoiou na sua sabedoria humana. Confiou em Deus, creu que Deus era poderoso para mudar a sua história. Sofrimento, dor, pesar, esse é o significado do nome dele. Imagina os complexos de inferioridade. Imagina a escola, o bullying que ele sofria. Mas ele confiou em Deus e não se apoiou em sua própria sabedoria. Ele reagiu aos seus traumas. Ele não se conformou com o caos. Ele sacudiu o jugo do passado. Ele depositou sua confiança em Deus e não em suas forças. Ele depositou nas mãos de Deus
todo o seu futuro, porque ele invocou a Deus. Provérbios 3,5 diz: confia no Senhor de todo o coração e não se apoie em sua própria inteligência. Salmo 37,5: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Salmo 34,8: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Jabes foi honrado por Deus e foi elogiado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque ele confiou no Senhor. Ele fez 4 pedidos e todos os pedidos foram atendidos. Primeiro, pediu a bênção de Deus na sua vida e Deus lhe atendeu. Segundo, ele pediu que Deus alargasse suas fronteiras e pediu coisas materiais nesse contexto aqui. E Deus atendeu ao seu pedido. Ele pediu também que a boa mão do Senhor fosse sobre a sua vida. E foi. Por fim, ele pediu que Deus o livrasse do mal, o livrasse do diabo, o livrasse do maligno. E ele ficou livre. E no final do verso 10, diz que Deus lhe concedeu o que pediu. Então, queridos, vamos clamar, vamos orar, vamos nos envolver com Deus, vamos buscar mais a face do Senhor, clamar, invocar o Senhor, porque Ele está próximo de nós. Vamos ficar de pé e vamos orar. Em uma outra oportunidade, nós vamos estar dissecando aí os pedidos que Ele fez e que Deus o atendeu. Amém? Amém. Ora que melhora. Ora que melhora. Está difícil? A tentação é grande em todas as áreas? Ora que melhora para a glória de Deus. Pai amado, te louvamos, Senhor, te adoramos na beleza da tua santidade por tudo que aprendemos com a vida de Jabes. Uma biografia tão curta, apenas 2 versículos, mas aprove ao Senhor, Pai, colocar essa história registrada na tua palavra para nos mostrar que quando buscamos a tua face, o Senhor muda a nossa história, muda o nosso coração, transforma a nossa vida, transforma toda uma região, transforma a nossa família. Ajuda-nos, Senhor. Senhor, nos desperta dia após dia para estar buscando a tua face. Pai, que cada um aqui, Pai, possa ter esse propósito na vida, de buscar a tua face, de passar tempo contigo. Senhor, não só pedindo, mas adorando, te louvando, Senhor, colocando os pedidos de oração, orando mais pelos outros do que por si mesmos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, ensina-nos esse segredo, o segredo da oração eficaz, da oração como a de Elias, que era um homem semelhante a nós. Só que, infelizmente, não somos semelhantes a ele, Senhor. Mas temos esse desejo, Senhor. Então, desperta-nos, Senhor, pela manhã. Desperta-nos, tira o nosso sono, Pai. Tira o nosso sono, para que possamos buscar a tua face, invocar a tua presença, Senhor. Clamar a ti, Senhor, por nossos filhos. Clamar a ti, Senhor, por nossos vizinhos, por nossos pastores, por nossos irmãos, Senhor, que estão enfermos, carecendo da tua boa mão, carecendo de um livramento, de um sobrenatural de ti, Senhor, que ouve orações. Jabes morreu, Pai. Lutero, Calvino, tantos outros, eles morreram, mas o Senhor continua vivo e os seus ouvidos continuam atentos ao clamor do teu povo, Senhor. Graças te damos por sua bondade. Fica conosco. Recebe, Pai, mais uma vez esse louvor que será entoado, que é, na verdade, uma oração a ti, em nome de Jesus.